bem, então vamos ao achismo. O meu achismo ele é baseado no que eu falei nos vídeos sobre o anticristo, as circunstâncias antes do fim do mundo e as circunstâncias antes da vinda do anticristo. Para o fim do mundo é necessário que primeiro venha o anticristo, tá bem? E que o evangelho tenha sido pregado em toda a parte. São duas coisas fundamentais. E a vinda do anticristo, então, ela precede este fim do mundo. Então, o fim do mundo não virá antes que o anticristo se manifeste. Então, nós podemos ter certeza que o mundo não vai acabar. Entendeu? Antes que se manifeste o homem do pecado, que fala São Paulo, o profeta Daniel, Jesus Cristo, o apóstolo São João, né? Nas suas cartas, seus Apocalipse, etc. Então, é necessário que venha esse homem do pecado. Esse homem do pecado ele tem algumas características que são bem conhecidas, né? Então, para uma visão integral, é importante ver realmente o vídeo ou ler, né, as preleções que eu resumi. Estão resumidinhas já, tá? São 40 páginas ou 50 resumidas. Então, é bem interessante que facilita a compreensão do assunto e é bem denso, né? Então é assim. Mandaram um link agora aqui. Não, voltando. Então, mas assim, o que a gente pode dizer em geral, né? Então, o anticristo, ele terá um poder global, então ele será um governante. Ele vai ter um começo humilde, e isso vai ser uma coisa que vai causar grande admiração nos homens, porque ele vai conseguir o domínio global. E isto será através de Jerusalém, tá? Jerusalém será a capital política e religiosa do mundo. Tá bem? O centro do mundo voltará a ser o Oriente. Jerusalém estará sob o domínio dos judeus, e os judeus, eles serão os principais promotores do anticristo, que o identificarão no primeiro momento como seu Messias. Tá bem? Então, por isso que se diz com certeza que o anticristo será judeu. Também alguns dizem que vai ser de uma relação impura, quer dizer, fora do casamento. Também ele vai ser concebido. Mas acontece que será um homem realmente, está bem? Será um homem de carne e osso. Será o demônio encarnado, que isso não é possível. O demônio não pode fazer isso. Tá bem? Então, o único que pode fazer isso é Deus. Por isso que a encarnação de Cristo é um milagre, realmente. Milagre que nós atribuímos, sobretudo, ao Espírito Santo, que é a bondade divina, foi um ato da bondade de Deus, a encarnação, como nós aprendemos no catecismo, tão belo, né? Mas o anticristo será um homem perverso. Nunca a graça santificante terá tocado nele. Então, realmente se tratará de um homem implacável, extremamente ateu, extremamente sedutor, extremamente mundano, extremamente libertino, e ele vai levar o mundo junto com ele nesta apostasia. Também ele terá a sua falsa igreja, ele terá o controle de tudo na mão, no aspecto político, e depois, mediante perseguição no aspecto religioso, ele quererá se impor sobre o mundo como o único Deus. E proibirá o culto de qualquer Deus, inclusive das falsas religiões, de modo que mesmo o judaísmo, mesmo os maçons, mesmo qualquer tipo de crença que não o considere como Deus, será perseguido. Isso é uma coisa que será boa no fim das contas, porque vai levar à destruição dessas seitas diabólicas. Então esse é um daqueles males que vem para bem, entendeu? Que só o catolicismo vai sobreviver a isto, somente os verdadeiros católicos. E o que vai fazer o anticristo vir? Bom, então, o que vai fazer o anticristo vir? Isso é uma coisa discutida, tá? Há duas hipóteses, pelo menos, entre os padres. A primeira é que ele vai vir depois da apostasia da igreja, tá bem? Porque isto é a única forma de dar condições para o mistério da iniquidade, porque se está tudo bem na igreja, está tudo normal, se o Papa está lá, entendeu? Então, a igreja dá cabo disso, ela não deixa que se manifeste, ela é um obstáculo, ela denuncia, ela vai fazer de tudo para que isso seja travado. Então,
praticamente impossível que se manifeste um tipinho do anticristo, numa época onde a igreja está bem, onde o papado está intacto, entende? Então, dificilmente o Papa seria o primeiro a anatematizar o anticristo. E todo mundo na igreja saberia disso e, bom, aí caixão. Então é preciso dar cabo no papado, é preciso de uma grande apostasia, à lá Vaticano II. Tá? Isso é uma coisa que os padres colocam. Outra coisa que também especulam é que ele virá no ano 6000, tá? No calendário judaico. Bom, segundo os judeus nós estamos nos 5000... eu não lembro agora de cabeça, mas é 5770 alguma coisa, tá? Então falta uns 200 anos, grosseiramente, né? 200 e poucos anos para a vinda do anticristo. Na verdade, para o judeu não é o anticristo, tá? Para o judeu é o Messias. Para os judeus é o Messias, eles estão esperando que o Messias se manifeste lá por esse ano, mas eles mesmos dizem que ele vai chegar um pouco antes, parece, blá blá blá, é todo um negócio. Também eles dizem que eles podem apressar a vinda do Messias, tá bem? Então, para um judeu, se o Messias vir um pouco antes, não tem problema, tá? Então, aí é que está. Mas o número que eles colocam é o 6000, redondo, tá? Com um marco. Esse 6000. Eles creem que é o Messias, mas o Messias dos judeus, nós cristãos sabemos, é o anticristo. Tá bem? Deixa eu ver. Ao meu ver, isso acontecerá em um futuro próximo. Então, sim, assim, você pode especular algumas condições para a vinda do anticristo, tá bom? Então, uma condição é o centro das atenções começar a se voltar para o Oriente. Desde 1948, com a fundação do Estado de Israel, as coisas se voltaram para lá. Isso é fato. Sim, senhor. O centro da economia global, Oriente Médio, por causa do petróleo. Então, de fato, isso já se verifica na realidade. Agora vamos ver outra coisa. Um outro fator super importante é os judeus, a supremacia judaica sobre o mundo. Realmente, isso já existe. Os judeus são supremacia nas universidades. Você pode ver o currículo universitário que você tem que estudar aí, meu caro. É majoritariamente judaico, certos autores, principalmente humanidades, são majoritariamente judeus. Depois você tem a influência deles nas finanças, que é incontestável, todo mundo sabe. Mesmo, todo mundo sabe disso, isso é algo evidente. Algo não tão evidente, mas igualmente incontestável, é o domínio deles sobre a imprensa e sobre o cinema. Também todo mundo sabe que quem manda em Hollywood são os judeus, desde a década de 60. Então, meu caro, é isso, tá? E também, claro, na Revolução, as forças da Revolução, geralmente os cabeças são judeus, como sempre. Então, realmente, eles estão em tudo e tem uma supremacia cultural. Logo, temos mais um indicativo da possibilidade disso, sabendo do advento do anticristo, nesse caso. Uma outra coisa que é necessária é a alta tecnologia, porque ele será governante do mundo e a tecnologia será tal que será capaz de identificar pessoas, persegui-las de uma forma nunca antes vista. Tá bem? Então, esse também é um requerimento que nós temos. Então, se vai ser próximo, bom, não podemos dizer que vai ser amanhã, entende? Isso não é possível dizer, mas é possível dizer assim, que existem as condições, elas estão aí, tá? E os olhos devem se voltar, em se tratando disso, principalmente para o Oriente Médio, para o que está se passando lá, tá bem? Porque a ideia, o que se desenrolar lá, meu caro, é mais ou menos o que vai decidir se vai chegar antes ou depois. Porque o papel do anticristo será justamente resolver esse problema que eles têm lá. Entendeu? Quer dizer, quando Israel conseguir, e assim se dilatar, se transformar numa potência mundial, aí de fato você terá o anticristo aí se manifestando. Beleza? Forte abraço, fique com Deus, até mais.